Existe uma ideia que quase todo mundo aceita sem questionar. Se você ainda não encontrou alguém, é porque a pessoa certa ainda não apareceu. Parece reconfortante, né? Quase como se o amor fosse uma questão de tempo ou de sorte. Mas e se essa crença, na verdade, estiver te mantendo preso exatamente no mesmo lugar? E se o problema não for a falta de oportunidades, nem o azar, nem o destino, mas algo muito mais silencioso, muito mais próximo e muito mais difícil de encarar? A verdade é que muita gente não sofre por falta de amor, sofre por padrões que nunca foram percebidos. Sofre por carregar uma solidão emocional que começou muito antes dos relacionamentos, por repetir dinâmicas marcadas por negligência emocional, por entrar em conexões tentando curar feridas da infância que nem sempre são visíveis. E aí, sem perceber, começa a pensar demais, a duvidar de si, a aceitar menos do que merece. Não porque quer, mas porque aprendeu que era assim que o amor funcionava. Só que não é. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Talvez você não esteja falhando em encontrar alguém. Talvez você esteja sendo guiado por um padrão que te leva sempre ao mesmo tipo de relação. Enquanto isso não muda, nada muda. Mas a partir do momento em que você começa a enxergar isso, tudo pode começar a se transformar. Existe uma frase que muita gente repete quase no automático. Eu só não encontrei a pessoa certa ainda. Parece lógica, até tranquilizadora, mas na prática funciona mais como um alívio momentâneo do que como uma explicação real. Ela protege você de um desconforto maior. Porque se o problema estiver lá fora, você não precisa olhar para dentro. Só que com o tempo, algo começa a não fechar. As histórias mudam, os nomes mudam, mas o final parece sempre parecido. A solidão emocional continua ali, e isso levando uma possibilidade desconfortável. E se não for falta de sorte? Quando alguém começa a observar com mais honestidade, percebe que existe uma repetição silenciosa. Não necessariamente das pessoas, mas das dinâmicas. E isso costuma estar ligado a padrões formados lá atrás, em experiências de negligência emocional, em relações onde o afeto era instável ou condicionado. O cérebro aprende desde cedo o que é amor, mesmo que isso inclua dor. Então, sem perceber, passa a buscar exatamente isso. Você não quer amor, quer sentir que importa. Existe uma diferença enorme entre querer amar alguém e precisar se sentir importante para alguém. Mas muita gente confunde essas duas coisas. Quando o foco está na validação, o relacionamento deixa de ser um encontro e vira uma tentativa de preenchimento. Mensagens, atenção, respostas rápidas, tudo isso começa a funcionar como prova de valor. E quando isso falha, a insegurança aparece. Esse padrão geralmente nasce de um histórico emocional onde o afeto não foi constante. Quem viveu negligência emocional aprende, sem perceber, a buscar confirmação o tempo todo. E aí começa o ciclo: pensar demais, interpretar sinais, criar ansiedade onde talvez nem exista ameaça real. Não é exagero, é um sistema emocional tentando se proteger. Mas existe um efeito colateral: quanto mais você precisa de validação, mais difícil se torna construir algo leve. Chega um momento em que a repetição fica evidente. Pessoas diferentes, mesmas frustrações. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão invisível guiando as suas escolhas. Ele define quem chama a sua atenção, como você se envolve e até como reage quando algo começa a dar errado. Esse padrão é moldado por experiências antigas, feridas da infância, trauma emocional, relações que ensinaram que amor vem com esforço, dúvida ou instabilidade. O estilo de apego nasce disso, e ele funciona como um filtro silencioso. Na prática, isso pode ser percebido quando você olha para trás e percebe que todas as relações tinham algo em comum: distância, falta de reciprocidade, insegurança constante. E aí surge uma pergunta importante: o problema está nas pessoas ou no padrão que você está repetindo? É comum pensar: eu só escolhi as pessoas erradas. Mas, se fosse só isso, bastaria escolher diferente. E tudo se resolveria. Só que não é tão simples, porque o que define a relação não é só quem você escolhe, mas como você se posiciona dentro dela. Quando a autoestima está fragilizada, a pessoa tende a aceitar menos do que merece, tolera comportamentos desconfortáveis, evita conflito, se adapta demais, não por fraqueza, mas por aprendizado. Quem cresceu precisando se ajustar para ser aceito, leva esse padrão para os relacionamentos. E aí acontece uma coisa, né? A pessoa vai se afastando de si mesma. Na tentativa de manter o vínculo, ela se perde. Em muitos relacionamentos, a pessoa não está sendo quem é. Está interpretando uma versão de si mesma.
mais leve, mais interessante, mais fácil de gostar. No começo, isso até funciona. Mas existe aí um problema. Quem está sendo aceito não é você, é o personagem. E isso cria uma desconexão interna. Porque no fundo surge a dúvida: se eu fosse realmente eu, ainda ficariam? Esse comportamento geralmente vem de experiências onde ser autêntico não era seguro. Então a pessoa aprende a se adaptar. Só que quanto mais ela tenta agradar, mais se distancia da própria essência. E isso impacta diretamente a autoestima. A carência nem sempre é visível. Na verdade, quase nunca é. Ela aparece nos detalhes, na ansiedade pela resposta, na interpretação do silêncio, na necessidade constante de confirmação. Não é algo que a pessoa fala, mas é algo que o outro sente, e isso pesa. Esse padrão costuma vir de experiências de negligência emocional, onde o afeto era inconsistente. Então, o cérebro aprende a ficar em alerta. E aí surge o pensar demais, a antecipação de rejeição, a necessidade de garantir o vínculo o tempo todo. Só que isso gera o efeito oposto, porque a relação deixa de ser leve e vira uma fonte constante de tensão. Aqui está um dos pontos mais desconcertantes. Muitas pessoas perdem o interesse quando tudo está indo bem. Sem ansiedade, sem dúvida, sem jogos. E isso gera uma sensação estranha. Falta ali alguma coisa. Mas o que falta não é conexão, é o caos ao qual a pessoa se acostumou. Quem cresceu em ambientes instáveis aprende a associar a intensidade com amor. Então, quando encontra estabilidade, não reconhece aquilo como amor. Parece sem graça. Enquanto isso, relações intensas, muitas vezes relacionamentos tóxicos, parecem mais envolventes. Não porque são melhores, mas porque são familiares. Muitas vezes o problema não está no presente. Está em algo que nunca foi resolvido. Um relacionamento antigo, uma idealização, uma memória emocional que ficou aberta. E aí acontece uma coisa: o presente começa a ser comparado com um passado que não é real. É uma versão editada pela saudade. Ninguém parece suficiente, porque está competindo com uma fantasia, né? Esse padrão mantém o vínculo emocional preso no passado. Enquanto isso, o presente não tem espaço para se desenvolver. Existe um vazio que muita gente sente, mas não sabe explicar. E aí surge a ideia: talvez o que falta seja alguém. Só que esse vazio não começou agora. Ele vem de feridas da infância, de negligência emocional, de momentos onde algo importante não foi atendido. E nenhuma relação consegue resolver isso completamente. Porque não é sobre o outro, é sobre uma desconexão interna. Quando alguém tenta usar um relacionamento para preencher esse espaço, cria uma expectativa impossível. E isso leva, inevitavelmente, à frustração. Depois de tudo isso, uma pergunta começa a perder o sentido: por que ninguém me ama? E outra começa a surgir: eu estou pronto para amar alguém de verdade? Essa pergunta muda tudo. Porque amar não é só sentir, é saber se posicionar, se comunicar, lidar com frustração, respeitar limites, né? É não depender do outro para se sentir completo. É não repetir padrões inconscientes. E isso exige consciência. Exige desenvolvimento emocional. Exige sair do automático. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você realmente quer um relacionamento ou quer alguém que alivie o que você sente? Você quer amar ou quer ser validado? Você está pronto para construir algo real ou ainda está tentando preencher algo que nem entende? Porque enquanto essas respostas não ficam claras, o padrão continua. E talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido a falta de amor, mas a forma como você aprendeu a se relacionar com ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você acha que o problema é falta de amor ou excesso de expectativa? E, principalmente, o que você percebeu sobre você mesmo hoje? Se inscreve no canal e ative as notificações, porque aqui você não vai encontrar respostas superficiais. Você vai começar a entender o que realmente está por trás das suas emoções, dos seus padrões e das suas escolhas. E isso muda tudo.